E aí, galerinha, beleza? Hoje eu queria tirar um tempo para falar um pouquinho sobre o jogo que eu terminei ontem, The Last of Us Part 2. Eu não sou muito de fazer review ou falar sobre jogos, mas eu sei que é um jogo que está bem em alta, né? E eu queria terminar ele para botar o meu ponto de vista antes do jogo realmente sair da mídia ou sair em alta, né? Então, quem não jogou o jogo, ainda vai jogar ou não quer saber sobre a história, não continue o vídeo, tá? Só para avisar que eu vou dar vários spoilers, vou conversar sobre, vou falar sobre, e essa é uma opinião minha. Então, cada um tem a sua opinião, acha, né, o que tem de sua conclusão do jogo, mas essa é a minha opinião. Não tenho roteiro, não tenho nada assim pré-preparado, mas eu vou estar falando aqui o que eu achei do jogo mais a partir do pré-prólogo final para o final, tá? Eu não vou falar sobre a história inteira com super detalhes, mas eu vou estar falando mais da parte final. Que eu acho que é o que faz mais sentido para a gente fazer um desfecho para esse jogo e alguns detalhes da história em si. Mas eu não quero tentar não me prolongar muito. Então a gente começa com uma cena que hoje, né, está sendo discutida, tem vários memes, várias coisas sobre, que eu acho que é a morte do Joel. O que, que eu achei sobre isso, né? Eu acredito que a morte do Joel faz sentido pelo fato de que ele estava emboscado. Ele estava no momento onde eles estavam fugindo, ele encontrou a Abby, então ele levou ela para proteger ela e já era um plano que ela tinha, levar ela para um lugar onde ficassem todos os ex-vagalumes juntos para matar o Joel. Então, e o Tommy, que estava junto, foi de brinde, né? Mas vamos dizer assim, levar ele para acontecer esse fato que aconteceu. E ali, quando ele estava encurralado, não tinha o que ele fazer. Ele realmente estava num momento em que ele não tinha para onde ir. Levou um tiro de escopeta na perna, não tinha mais o que ser feito ali para ele passar daquele momento vivo. Eu acho que a Naughty Dog poderia ter feito alguma outra coisa, né, ali para não matar ele já no começo, assim, para dar um pouquinho mais de jogabilidade nele, não na história de Remember, como ela colocou, mas em história principal. Acho assim que foi muito inicial, muito prematura a morte dele, mas não tira o fato de que ali ele não tinha o que fazer. Ele poderia ser o Highlander que fosse. Eu acho que a Naughty Dog nesse jogo, no Parte 2, ela foi muito realista com relação ao que acontece na vida real. Porque antigamente, no primeiro jogo, claro, eles foram até levar ela para fazer a cura e tal, foi toda aquela luta. E era muito legal o jogo. Claro, o primeiro sempre vai ser melhor, o segundo nunca vai ser tão bom quanto o primeiro. Mas assim, no primeiro era como se os personagens fossem invencíveis, né? O Joel ficou assim acamado ali, né? Se machucou numa parte onde ela tinha que jogar com a Ellie para pegar o remédio e tal. Só que assim, eu acho que eles eram muito além da realidade. E nesse 2 eles trouxeram um pouquinho mais o personagem para o que ele é na vida real. Não é uma pessoa imortal. Então, beleza, eu acho que a morte do Joel poderia ter sido adiada, mas faz sentido pelo fato em que a história se decorreu. Ponto. Essa é a minha opinião sobre o Joel. Sobre o que aconteceu e o momento que aconteceu. O pessoal fez meme de levando tacada, campo de golfe, um monte de coisa. Eu acho que é um pouco exagerado. Um outro ponto de vista que eu tenho é que eu acho que o jogo foi lançado numa época complicada, que é essa época da pandemia, que não é uma época que as pessoas estão muito abertas, né, a fatos da realidade. O pessoal quer também jogar um jogo para jogar alguma coisa que elas não conseguem fazer na realidade, alguma coisa além do comum, personagens com superpoderes, finais surpreendentes, super bonitos, super conto de fadas, né? Então não querem um final real. Então as pessoas hoje em dia também estão mais sensibilizadas por esse tempo de pandemia, em querer sair um pouco da realidade e partir para alguma coisa mais irreal nos games, para fugir um pouco dessa loucura que a gente está vivendo hoje em dia, né? Nessa época de pandemia. Concordo que eu acho que é isso que driveou também muitos dos comentários e muitos dos haters, na minha opinião, porque a gente não está preparado nesse momento psicologicamente
o povo em geral não está preparado para ouvir a mensagem real, ou ver a realidade, né, dos fatos do que a gente vive hoje no dia a dia. O pessoal quer fugir desse mundo, quer viver um outro mundo, né, nos games. Então isso que causou um pouco do alvoroço. O jogo, na minha opinião, é muito bom. Assim, a Naughty Dog fez um jogo muito bacana, gráficos assim excelentes, né? Assim, um dos melhores que eu joguei ultimamente do Play 4. E eu tenho que agradecer eles, assim, as pessoas que despenderam o seu tempo, né, para fazer esse jogo. Porque assim foram horas e horas, dias e dias sem cessar para criar um jogo com a qualidade que tem The Last of Us Part 2. Então, a gente não pode só ver o ponto negativo, a gente tem que ver o ponto positivo. E realmente dar um mérito para eles, realmente, do trabalho que eles despenderam nesse período de tempo e tantas horas extras que a gente ouviu, que as pessoas foram meio que enclausuradas ali para fazer e dar prosseguimento para conseguir acabar a obra, que se atrasou e depois acabou vindo à tona muito além da data que deveria ter sido primeiramente. Então, assim, a gente não pode demeritar o trabalho deles por esse fato, porque o jogo tá lindo, ótimos cenários, ótimos gráficos, a história dá umas reviravoltas, não é a melhor história de jogo que eu joguei, óbvio que não é, mas assim, é uma história realista e eu achei legal, bem legal de jogar mesmo, tá? É a minha opinião, eu sei que independente. Aí vamos para a parte secundária, que é a parte mais interessante, que é a parte final, né? Então vamos começar da parte onde que você começa a jogar primeiro com a Ellie e com a Dina, depois a Dina fica no teatro, depois você vai para o hospital, e enfim, acontece vários fatos, aquário, com a Ellie, e depois ela volta e fica encurralada pela Abby lá dentro do teatro. Beleza. Depois você joga com a Abby. Então na Abby você vai ver a história dela, entende a parte dela, que realmente os vagalumes foram extintos, né? Porque o Joel matou o pai dela para realmente salvar a Ellie, porque o Joel gostava muito da Ellie, e o que era uma missão para ele no final virou uma amizade, né? Ele ficou muito apegado a ela e não conseguiu entender, né? Ou fazer-se entender na cabeça dele que se ele deixasse ela lá com os médicos, no caso o pai da Abby, ele teria que matar ela, né? Porque para criar a cura ele teria que matar. Então, na cabeça dele, ele não conseguiu levar isso como um ponto que salvaria a humanidade e levou a amizade acima de tudo e matou o pai da Abby e salvou ela, entre outras pessoas ali dentro do complexo, e salvou ela e levou ela. O que ela não aceitou também, porque ela queria ter um sentido para a vida dela, além de ser imune, né? Mas enfim, ali criou-se o arco de raiva da Abby com relação ao Joel, né? Que depois veio toda a trama, que isso contou-se depois, né? Primeiro matou-se o Joel, que gerou-se todo esse alvoroço, que daí, no caso, ela fez o trigger na vida dela para fazer tudo o que ela fez. Aí você joga com ela, continua fazendo, vê a vida dela que ela tinha um amor pelo Owen, depois ele se separou dela, ficou com a Mel engravidou e toda aquela história que foi contada ali. E a Ellie, tentando achar ela, matou diversos amigos dela, né? Da Abby. E depois a gente teve o ponto também que a Abby se rebelou contra os lobos e matou todo mundo assim, todo mundo não, né? Mas boa parte até se revoltou contra o Isaac para ficar com as duas crianças, né? Que ela achou no meio do caminho que salvaram a vida dela. E ela também tomou um rumo, algo de bom, né? Não só fazer o mal, mas também fazer o bem, né? Ali na parte das crianças. E tanto que depois ela salva uma criança que foi martelado o braço com anel, né? Fazendo uma cirurgia, buscando os itens no hospital. E depois você volta a jogar junto com a criança em parceria, sem braço, e é para salvar o irmão dela, que vai lá tentar trazer a mãe dele. E aí ela acaba morrendo, matando o Isaac, mas morrendo. Assim, teoria matando, não aparece, o Isaac morre, mas ele leva um tiro e salva então a Abby, que ia ser levada de novo com os lobos e a criança ia morrer, mas ela não queria que o pequenino morresse, então ela salva ele e nesse salvar ele ela ia ser capturada, mas aí ela acaba escapando
com a ajuda da menina que acaba dando o tiro final e também desperdiçando, despendendo a sua vida, não desperdiçando, né, mas foi o grito da vitória ali, mas que usou essa sua vitória para morrer e salvar os outros dois. Então eles fogem, e daí quando eles fogem, eles vão até lá na casa da Abby, lá no teatro, né, na nova casa, para tirar satisfação, né, para ir contra ela, porque ela viu toda a cena, né, que a Ellie matou os dois, não viu a cena em tempo real, mas quando ela foi lá, depois no aquário ela viu o Owen morto e a Mel morta e viu o mapa, né, que o mapa dizia onde eles estavam ficando, né, e aí ela ligou toda a história. Então o Jesse morreu já com um tiro já de cara, enfim, ela encurralou a Ellie ali dentro do teatro. E aí ali nesse teatro ela ficou presa junto com ali na trama, né? Presa com o Tommy no chão, com a Ellie de mãos abertas e ela ali naquela conversa. Então a partir dali tem a batalha, né, das duas, depois da história toda da Abby ser contada e ela salvar a criança, ela ir lá se rebelar contra os lobos e ir lá. E aí ali ela acaba lutando, né, com a Ellie e ela quase mata a Ellie, só que a criança fala, não, não vamos matar, deixa assim e vamos seguir a vida, né? Dando mais uma chance para Ellie e a Dina, né, que tentou salvar ela, levou uma flechada e tal e ficou bem, bem debilitada naquele momento, estando grávida, né? E também foi um dos motivos porque a Abby não matou, por causa da gravidez que ela expôs. A Ellie expôs a gravidez, né, na Dina, e ali ela ficou por isso. E aí, quando elas ficaram ali, achei que o jogo ia acabar ali. Então, elas foram para uma casa retirada do campo que ela tinha com os refugiados. Lá a Dina teve o filho, ela cuida do filho, tem uma fazenda, etc e tal. Achei que o jogo ia acabar por ali. Porém, aí o Tommy, que parecia ter morrido na trama na parte da Abby, no teatro, ele não morreu. Então ele veio lá e contou que a Abby e a criança foram vistas na costa, perto de Santa Bárbara. E aí ela tem vários feedbacks mentais, né, de um pouco de insanidade, né, um pouco daquela lembrança do Joel sendo morto. E ela não conseguiu concordar com aquilo e ela tinha que ir lá finalizar a Abby, fazer alguma coisa para que a história tivesse um fim para a cabeça dela, né, para liberar a história dela, da cabeça dela. Porém, ela teria que deixar a Dina, né? E a criança ali para fazer isso. E aí foi aquele chororô, a Dina toda chorosa falou: ou você vai e completa essa missão que você não tem necessidade de ser feita, e faz o que você quer fazer e me perde, ou você fica aqui comigo e prova que você me ama. E infelizmente, né? Ela tomou outro caminho de ir lá tentar matar a Abby. E isso custou, né, muita coisa para ela. Então ela, pensando que a outra pessoa ia esperar ela pegou e foi. E aí lá quando ela luta com vários terroristas e tal, e no meio do caminho ela vai, né, evoluindo a história, ela acaba sendo capturada numa armadilha e ali a árvore tinha um espeto que acaba tocando ela, né? Tocando não, na verdade, cravando nela e ali machucando bastante ela, né? E aí, dias depois, quando esses terroristas vieram buscar os capturados nas armadilhas, eles tiraram ela de lá e aí ali ela toma revanche em cima dos terroristas, né? E o cara quer tirar uma de bonzão, ela começa a rir, aí ela é imune, aí ele bota ela perto do bicho e ela vai lá e faz o bicho morder o cara, ela pega a arma e descobre onde que tá os terroristas. E aí, descobrindo onde estão os terroristas, ela vai matando todo mundo, aquela coisa legal, e pá, joga flecha com fogo, com explosivo, né? Eu adoro aquela flecha com explosivo. E eu gostei bastante da dinâmica do jogo de evoluir o personagem, você poder ir ali e customizar várias habilidades, aprender várias habilidades, melhorar as armas. Achei bem bacana isso, assim, que não tinha no outro. Eu acho uma coisa que eu gosto bastante de fazer.
E ali naquele naquele compound, ali naquele lugar onde tinha esses terroristas, tinham vários infectados, aí você pode soltar os infectados, eles vão atrás dos caras. É bem legal. E aí, então, nesse lugar ela salva umas pessoas no finalzinho, ali que é um lugar onde tá o pessoal, né? Onde estão presos outras pessoas que foram capturadas pelos terroristas. E aí depois que ela salva essas pessoas e eles pegam as armas e tal e vão ainda lutar com os terroristas, ela descobre com eles que a Abby tá na praia, né? Numa pilastra, na verdade, ali, né? E provavelmente já tá morta. Então ela vai lá, a Abby então tá com o cabelo cortado, tipo meio um pouco homem, né? Assim, um corte diferente. E ela tá realmente ali muito debilitada, porque muitos dias já ali sem água, sem nada, sem comida, ali naquela pilastra, provavelmente. E tanto ela quanto a criança. Então a Ellie acaba tirando ela ali da pilastra, e aí quando ela cai, ela se recobra a consciência, ela vai salvar a criança, a Abby. E aí ela fala que tem os botes, né, ali perto da costa. Então eles vão até lá e tem dois botes. A Ellie bota as coisas delas num bote e a Abby bota as coisas dela no outro bote. E quando elas dividem as coisas ali, a Ellie tem uns déjà vus e tem que lutar com ela para ter a luta final, né? Então aí ela não quer, porque ela acha que acabou já que a rivalidade ou o problema que elas tinham ali. Só que daí a Ellie com a faca tenta matar o menino, né? Força que vai matar o menino para que ela lute de novo com ela uma vez mais. E aí elas lutam, uma luta incessante ali, de várias porradas e tal, e aí a Abby até morde o dedo dela, arranca os dedos da Ellie, e dois dedos, né? E luta ali, e luta, até que no final a Ellie afoga a Abby. Só que quando ela vai morrer, assim, nos últimos dos últimos, ela tem uma lembrança boa do Joel. Não só o que o Joel ensinou pra ela, assim, de sobrevivência, mas também as coisas boas, né? E aí ela solta a Abby, e aí a Abby vai embora, sem falar nada, leva a criança, e ela volta pra casa onde a Dina estava, que era a casa onde eles moravam. Porém, ela vê a casa vazia. E lá nessa casa vazia, ela encontra as coisas dela ainda lá em cima, né? Porque as da Dina ela levou tudo, inclusive levou a criança, levou tudo. E não se sabe, né, para onde ela foi. Só que um fato interessante é que antes da Abby ser capturada pelos terroristas, no começo dessa reviravolta, onde a Ellie ouve que ela está lá na Costa Santa Bárbara, acha o barco dela, acha ali os detalhes, né, do endereço onde ela supostamente estaria antes de ser capturada, para daí ver que os terroristas estavam com ela e ela não estava mais naquele endereço. Ela tem uma chamada numa casa, né, por rádio, e ela vê que tem os vagalumes estão se construindo de novo uma fortaleza, né, com vagalumes, e ela prometeu que ela ia lá, né, antes de ser capturada, ela prometeu que ela ia lá para se juntar com eles, né. Então, o arco final para mim foi uma junção de abertura para um terceiro jogo, que assim ainda pode se ter ainda uma terceira parte, né, um parte 3 ou um jogo número 3, onde a Abby vá nessa direção com a criança lá para achar esses vagalumes. E talvez eles sejam mais evoluídos, possam criar cura sem matar a Ellie, né? E a Ellie tomando rumo, talvez se juntando até com a Dina. Enfim, ainda abriu um espaço para um 3. Então, assim, não foi o melhor final de todos, concordo. Mas eu acho assim que foi um final para a gente pensar no que está acontecendo na nossa realidade. Não na pandemia hoje só, mas assim no dia a dia, na realidade do ser humano. Porque ali foi abordado temas como homossexualidade, da parte das duas meninas que são lésbicas, que é um fato cotidiano, né? Assim, eu acho que muita gente odiou, porque não é um tema que também é fácil para você expor num game onde várias idades, várias pessoas e crianças estão jogando, né? Então é uma coisa que não é tão cotidiano para todo mundo e pode ser encarado de uma forma um pouco agressiva para algumas pessoas, o que eu acho que não deveria, porque é uma coisa já bem consolidada hoje no nosso dia a dia, mas é um fato do dia a dia, e isso é a realidade, isso é a vida, isso não é game, não é ficção somente. Então isso causou todo o reboliço, você misturar a verdade com o que deveria ser fantasia. A parte onde a Ellie ficou sozinha, eu acho assim, ó,
Quando você toma uma decisão na sua vida, por exemplo, como ela tomou, em que ela foi buscar uma vontade que ela tinha, na verdade, que era vingar o Joel, né? Em certa parte. Ali, quando ela tomou aquela decisão, ao mesmo tempo ela abdicou da decisão de ficar com quem amava ela, né? E com quem ela poderia viver a vida dela. Então, a vida real é assim. Às vezes você toma decisões na sua vida que vão tomar rumos que você não gostaria. Como ela perdeu o amor da vida dela, ou a pessoa que gostava dela, né? Para buscar um sonho que ela tinha. Mas a vida real é assim. Às vezes você abdica de coisas para chegar em outros objetivos. Então, eu acho assim, o final, a Naughty Dog caprichou muito no jogo. A história não é uma das melhores, a trama tem defeitos, assim, não é uma trama perfeita, mas é uma trama que traz a realidade. Então, o jogo em si eu acho excelente, assim, tem que dar aplausos para eles, assim, pelo trabalho lindo deles. E é repetitivo, é um pouco cansativo, é. Mas eu gosto de jogar, gostei bastante de ir até o final. E eu acho assim que, como eu falei, o momento que a gente está não é propício para o jogo. Porque trazer a realidade num momento que a gente está muito enclausurado, muito preso dentro de casa, né, é complicado. Porque as pessoas querem sair da realidade, né, jogando jogos, querem ir para o mundo da fantasia. E ali nesse jogo a gente está trazendo só realidade, onde não tem uma pessoa que é imortal, mas como no primeiro jogo, não tem superpoderes, assim, em termos, né, ela não tinha superpoderes, mas assim, uma vida que ela, putz, luta, batalha, não morre, tem um pouco disso, assim, mas assim, não é mais tão extremizado como era o primeiro, né, onde ela podia tudo, onde eles sofriam várias coisas e ainda sobreviviam, é um pouco menos extremizado, na minha opinião, é um pouco mais trazido para a realidade, onde o ser humano não é imortal, onde o ser humano tem defeitos, onde o ser humano tem lutas, tem batalhas, tem desejos e nem sempre os desejos trazem ele para o que ele gostaria, um final feliz, né? Então, essa é a minha opinião sobre o jogo. Eu acho que vai ter um 3 para a gente finalizar, findar. Eu acho que o jogo já foi bastante trabalhado, o tema não tem mais muito o que fazer. Ainda dá para fazer uma história bacana, para fazer um desfecho, onde talvez teria uma cura e uma finalização para esse mundo pandêmico desse vírus, onde todo mundo talvez ficasse feliz, ou ela morresse e talvez os outros ficassem felizes, né? Mas ela traria o desejo dela de ter alguma serventia. Ainda é possível. Então ela não teve essa finalização, essa morte em que todo mundo queria, ou sei lá, eu não entendo muito bem ainda o que o pessoal quer. Porque todos os comentários negativos eu vi nenhum motivo bem fundado, assim. Muitas reclamações sem motivos, pessoas sem dizer nada, só dizer que o jogo tá uma porcaria, não dizer nenhum detalhe. Outros sem fundamento, outros com fundamentos da cabeça, porém nenhum assim que justifique a obra ser uma obra ruim. Eu acho que a obra não é uma super obra de história, mas assim é uma obra que trouxe o jogo para a realidade. E essa é a minha opinião que eu gostaria de colocar para vocês. Espero que vocês vejam o vídeo até o final. Eu sei que é um pouco repetitivo algumas coisas, mas eu gosto de frisar. E eu acho assim que cada um tem a sua opinião, tem direito de gostar, de não gostar. Só que eu acho que não tem necessidade, gente, de odiar a obra ao ponto de cortar o CD ou fazer esse tipo de comentário agressivo contra a Naughty Dog. Eu acho assim que eles fizeram o melhor que eles puderam e a ideia que eles tinham, talvez para trazer uma realidade na história, ou a realidade de personagens que são mortais, que têm depressões psicológicas, problemas psicológicos, que são coisas que a sociedade hoje tem, e sair um pouco daquela ficção super produzida, de super força, de super posso matar todo mundo e chegar a uma cura e assim. Entendo que não é o que muitos querem, realidade às vezes não é o que você quer jogando um jogo, mas eu acho que às vezes é preciso a gente encarar, entender realmente a história, né, e o que o criador queria fazer com essa história e cair na realidade. Nem tudo é ficção na vida. Nem tudo você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Às vezes sim, às vezes não, às vezes perdendo algumas coisas com batalhas, mas, gente, deem a oportunidade de jogar esse jogo.
muito bacana. Eu acho assim, um pouco repetitivo, como eu disse, mas muito bacana. E tem bastante customizações, bastante armas, bastante coisas legais. E eu espero que vocês curtam e nesse momento de pandemia tragam um pouco mais de amor, um pouco mais de entendimento, um pouco mais de carinho ao próximo. A gente já tem muita coisa negativa acontecendo nesse momento e muitas pessoas passando muitas mensagens negativas. Eu acho que vocês têm que botar na cabeça não serem mais um a passar a mensagem negativa. Reflitam, pensem o que o jogo realmente quer passar para cada um de vocês e do trabalho que essas pessoas que tiveram para criar essa magnífica obra, que concordo com vocês, não foi o melhor jogo do mundo que eu já joguei, mas assim, não foi o pior. É um jogo muito legal e deem uma oportunidade e pensem e reflitam e deixem esse ódio de lado e vamos amar mais amor e menos ódio. Obrigado.